Olá, vamos começar nossa aula de revisão sobre movimento retilíneo uniformemente variado e movimento vertical no vácuo. Então, só lembrando, já vimos isso tudo aqui, só lembrando, movimento uniformemente variado, o próprio nome já diz, é aquele em que o móvel tem um movimento no qual a sua velocidade varia com o tempo. Observe a imagem dessa figura. À medida que o tempo está passando, essa velocidade aqui decresce porque o semáforo aqui ele fica vermelho, então está variando a sua velocidade. E observe que a velocidade varia neste exemplo de 10 em 10 km por hora, certo? Então o móvel experimenta variações de velocidades, então está variando sua velocidade, variações de velocidades iguais, em intervalos de tempo também iguais, ou seja, de 2 em 2 segundos. Tá bom? Isso leva a uma aceleração, que é a própria variação da velocidade sobre o intervalo de tempo. Então, variação da velocidade sobre o intervalo de tempo. As características do movimento uniformemente variado: velocidade escalar varia uniformemente com o tempo. Temos uma aceleração constante, mas não nula, O móvel percorre distâncias diferentes em intervalos de tempos iguais. Distâncias diferentes. Então aqui nós temos, a pessoa aqui correndo percorre distâncias diferentes no mesmo intervalo de tempo. Distâncias diferentes no mesmo intervalo de tempo. Aqui no movimento acelerado, porque a gente sabe que é um movimento acelerado, porque as distâncias crescem. E aqui é um movimento retardado, porque as distâncias decrescem, Então está havendo uma desaceleração, ou seja, a velocidade está diminuindo, como nessa primeira figura. As distâncias estão diminuindo de um carro ao outro, ou seja, está havendo uma desaceleração. Vamos lá, vamos fazer umas questões só para a gente lembrar. Mas antes, vou lembrar para vocês as principais equações que nós usamos no movimento uniformemente variado, certo? Temos a aceleração, a variação da velocidade sobre o intervalo de tempo, nós vimos há pouco. Dessa expressão, a gente determina a função da velocidade com relação ao tempo, v igual a v0 mais at, ou seja, a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Temos também a função horária das posições, S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Então, posição final é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração vezes o quadrado do tempo sobre 2. E temos a equação de Torricelli quando não for dado nem pedido tempo, Então, nessa expressão não vem a letra T de tempo. Então, o quadrado da velocidade final é igual ao quadrado da velocidade inicial, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Se falar em velocidade média, podemos usar ΔS sobre ΔT, ou ainda podemos usar uma média aritmética de duas velocidades, V1 mais V2 sobre 2. Pode ser velocidade final mais a inicial ou qualquer velocidade dentro de um certo intervalo de tempo. Então vamos lá, vamos exercitar. Um ponto material parte do repouso toda vez que diz
No repouso é porque a velocidade inicial é zero, parte do repouso. Em movimento uniformemente variado. E após percorrer 12 metros, então percorrer, deslocamento, variação do espaço, 12 metros, está animado de uma velocidade escalar de 6 metros por segundo. Velocidade de 6 metros por segundo. A aceleração escalar do ponto material em metros por segundo, faltou aqui o quadrado, né? Em metros por segundo ao quadrado, a aceleração em metros por segundo ao quadrado, então é o que ele quer saber. Então, aceleração igual a interrogação. Então, que expressão nós vamos usar para determinar essa aceleração? Observe que não tem a letra T de tempo. Se não tem a letra T de tempo, só podemos usar a equação de Torricelli. Ela não tem a letra T de tempo, né? Então, V ao quadrado vezes R ao quadrado mais 2A delta S, ok? Então, a velocidade, observe que as unidades estão ok, velocidade final é 6, velocidade inicial é 0, a aceleração é o que vamos achar, e o ΔS é 12. 6 ao quadrado, 36, 0 ao quadrado é 0, não vamos colocar aqui, 2 vezes 12, 24. Então, 24 vezes A. 24 está multiplicando a aceleração, vai passar para o outro lado, dividindo 36 dividido por 24. 36 dividido por 24 é igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado. Deixa eu melhorar aqui que ficou feio. Pronto, melhorou um pouquinho. Então, nossa aceleração vamos lá para a próxima. Quanto tempo? Deixa eu mudar a cor aqui. Quanto tempo? Então, quanto tempo um carro levou para deslocar-se 2.500 metros? Então, quanto tempo um carro levou para deslocar-se 2.500 metros? Sabendo que ele possuía uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. E partiu do repouso. Velocidade inicial igual a zero. Considere raiz quadrada de 5, 2,24. Vou colocar para carregar aqui que está descarregando. Então, toda vez que apareceu raiz de 5, já sabe que vale 2,24. Agora nós temos o tempo e temos ΔS, certo? Então, se eu colocar essa expressão V igual a V0 mais a T, nós não temos ΔS. Logo, não é essa expressão que devemos usar. Vamos mudar para S igual a SO mais VOT
mais AT ao quadrado sobre 2, certo? Se eu passar esse SO para a esquerda da igualdade, vai ficar S menos SO, que é igual a VOT mais AT ao quadrado sobre 2. E quem é S menos SO? É o nosso ΔS, certo? Que ele deu lá como sendo 1.500, ou melhor, 2.500. Então, vamos substituir os valores e achar o tempo. Então, ele diz que nosso ΔS é 2.500, então ΔS é 2.500. A velocidade inicial é 0. 0 vezes t vai dar 0. Mais a aceleração é 10. T ao quadrado sobre 2. Então vai ficar 2.500 igual 10 dividido por 2 dá 5. Então 5t ao quadrado. 5 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Então 2.500 dividido por 5, t ao quadrado. Então, deixa eu tirar essa igualdade, ficou estranha aqui. 2.500 dividido por 5, 25 dividido por 5 dá 5. Então, 5 com 2 zeros vai sobrar 500, né? Então, aqui vai ficar 500. Só que lembre, é t ao quadrado. Se é t ao quadrado, vai virar uma raiz de 500, certo? Raiz de 500 exata não tem, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, vai separar aqui 5 vezes 100, certo? Raiz quadrada de 100, nós sabemos que é 10. Raiz de 5 não tem exata, mas ele disse lá no final do enunciado da questão que esse raiz de 5 aqui vale 2,24. Então, raiz de 5 vale 2,24. Então, deslocando, já que é multiplicação, deslocando a vírgula para a direita, estamos multiplicando por 10. 10 só tem um zero, então deslocar uma vez para a direita vai ficar 22,4 segundos. Então, é a nossa resposta, 22,4 segundos. 2,4 segundos. Vamos para a próxima questão. A velocidade em função do tempo de um ponto material em movimento retilíneo uniformemente variado, expressa em unidades no sistema internacional, é V igual a 20 menos 5t. Então, V igual a 20. Opa, tá me trollando aqui. Deixa eu corrigir. Menos 5t. O slide tá me trollando aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar e colocar aqui, ó. Já deixei aberto. V igual a 20 menos 5t. Ele quer que determine na letra A a velocidade inicial e a aceleração. Letra A, velocidade inicial e a aceleração. E na letra B, a velocidade no instante 4 segundos. A velocidade no instante 4 segundos. Vamos lá. Lembrem que a função da velocidade com relação ao tempo é essa aqui, ó, V igual a V0 mais AT.
Ele diz que V é igual a 20 menos 5t. Só observando, ó, velocidade inicial é o termo independente, é o solteiro aí da expressão, está sozinho, ó. Então, a velocidade inicial é 20, e a aceleração está multiplicando o tempo, ó. Então a aceleração multiplica o tempo. Quem está multiplicando o tempo aqui é menos 5. Né? Então nós temos que a velocidade inicial é 20 metros por segundo e a aceleração é menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a resposta da letra A. Na letra B, ele quer que determine a velocidade quando o tempo é 4. A gente vai pegar a função 20 menos 5t e o t vale 4. Então 5 vezes 4 são 20. 20 menos 20 é igual a 0, ou seja, quando o tempo é 4 segundos, o móvel está parado, certo? Está parado, velocidade 0. Pode ser que ele mude de sentido, né? Se o tempo for superior a 4, quando o tempo é 5 segundos, a gente vai ver que vai dar 20. 20 menos 5 vezes 5, 25. 20 menos 25 dá menos 5, ou seja, ele vai mudar de sentido, certo? Mas quando o tempo é 4, a velocidade aqui é 0, ok? Então, fechamos aqui essa questão. Deixa eu salvar aqui. Não. Vamos para a próxima. Qual é a próxima? Ele diz que um objeto se movimenta de acordo com a função S igual a 5 mais 2t menos 5t ao quadrado. S igual a 5 mais 2t menos 5t ao quadrado. Menos 5t ao quadrado. Aqui é um S, tá bom? Considere que S representa o espaço percorrido em metros a partir de uma origem e varia em função do tempo representado por t e medido em segundos. Determine o espaço inicial, a velocidade inicial e a aceleração escalar. Então, na letra A, determine a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração. Então, letra A. Na letra B, o que é que ele quer? Determine a função da velocidade escalar em relação ao tempo. Então, velocidade em função do tempo. Qual a velocidade em função do tempo? É aquela original da própria expressão, que a gente vai relembrar. Então, na letra A, vamos lembrar que S é igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Então, quem é a posição inicial? Posição inicial, 5, é o termo independente, o solteiro aí da expressão, 5 metros. Quem é a velocidade inicial? Observe que tem aqui t elevado a 1 e t elevado a 2, né? T elevado a 1 é o que está multiplicando a velocidade inicial. Então, 2, né? E t elevado a 2, t elevado a 2
é o que está multiplicando a aceleração. Então, A sobre 2 é igual a menos 5. Então, é só a gente multiplicar por 2. Se aqui é menos 5 vezes 2 dá menos 10 metros por segundo. Ou seja, que número eu coloco aqui para que dividido por 2 dê menos 5? Menos 10. Menos 10 dividido por 2 dá menos 5. Ok? Na letra B, ele quer a velocidade em função do tempo. Toda vez que pedir a velocidade em função do tempo, nós só vamos substituir a velocidade inicial e a aceleração. Então, velocidade inicial é 2 e a aceleração menos 10. Então, os valores fixos aí, menos 2 e 10, e V e T são os valores que vão variar, né? Então, nossa resposta aqui do item A e do item B, ok? Vamos lá. Agora vamos para movimento vertical no vácuo. Então lembre que no movimento vertical no vácuo, né, despreza-se a resistência do ar, a aceleração é chamada de aceleração da gravidade. Todas as formas do movimento uniformemente variado, elas são usadas no movimento vertical no vácuo, porque essa aceleração ela é constante, certo? Ao nível do mar é 9,81 metros por segundo ao quadrado, mas algumas questões arredondam para 10 para efeito de cálculo, tá bom? Então todas as expressões de movimento uniformemente variado servem para o movimento vertical no vácuo. Só fiquem atentos que se for lançado para baixo um objeto, a gente vai adotar a gravidade positiva. Se for lançado para cima um objeto, a gente vai adotar a aceleração da gravidade negativa. E se o corpo for solto, abandonado no ar, a gente chama de queda livre, certo? Ele é abandonado, a velocidade inicial é zero. Então, as expressões se reduzem a essa aqui, ó, V igual a G vezes T, H igual a GT ao quadrado sobre 2 e V ao quadrado 2GH, certo? Lembre que G, né, porque é aceleração gravitacional, já não é A. E H é a distância na vertical. Na horizontal a gente chama de S, espaço. Na vertical a gente chama de altura, tá bom? Observe essa figura. Um corpo é lançado de baixo para cima e à medida que sobe, a sua velocidade diminui até chegar a zero. Ou seja, a gente chama de altura máxima quando a velocidade é zero, certo? Atingiu a altura máxima quando a velocidade for zero, certo? Subiu em 1, 2, 3 segundos. Então vai descer em 4, 5, 6 segundos. Ou seja, ele retornaria para o mesmo ponto de lançamento no mesmo tempo de subida. Subiu em 3 segundos, desceu em 3 segundos. Mas nessa figura, ele, como tem um buraco, ele vai descer um pouco mais, certo? Então, ó, desceu aqui para 7. Observe que a velocidade de subida é igual à velocidade de descida, no mesmo nível. Ó. Ele foi lançado com 30 e retornou aqui com menos 30. Por que 30 e menos 30? Porque um movimento em um sentido é que o movimento no sentido decrescendo agora, né? Está subindo e aqui descendo. Na subida 20, na descida menos 20. Na subida 10, na descida menos 10. Ou seja, a velocidade na subida é igual em módulo à velocidade de descida em módulo, tá bom? Então fiquem atentos a isso. Tempo de subida é igual ao tempo de descida
velocidade de subida é igual de descida quando estiverem no mesmo nível, certo? E na altura máxima, a velocidade é zero. Lembre que a aceleração ela é constante. Quem muda aqui é a velocidade, tá bom? A aceleração aqui a gente usa a aceleração gravitacional. Tanto na subida quanto na descida, aqui a aceleração não altera o sinal, ok? A gravidade é a mesma. Vamos resolver isso aqui. Considere a tabela abaixo para responder a questão. Aqui a gente tem os astros, Terra, Lua, Marte, Vênus, satélite de Saturno e a intensidade da atração-gravidade nessa superfície. Ao ser abandonado, lembre que toda vez que for abandonado, a velocidade inicial é zero. Tá me trollando aqui de novo. Então, velocidade inicial igual. Então, não tem jeito não, tá me trollando. Vou ler só, depois a gente faz no outro software. Então, ao ser abandonado de uma altura de 5 metros, a partir do repouso, confirmou a partir do repouso, a velocidade inicial zero, um corpo chega ao solo com velocidade de módulo aproximadamente igual a 6 metros por segundo. Admitindo que durante a queda o efeito do ar seja desprezível, pode-se concluir que a queda aconteceu na superfície. Então ele quer saber a aceleração. Quanto é a aceleração da gravidade? Sabendo a aceleração da gravidade, a gente sabe em que local ele foi abandonado. Então vamos lá. Ele foi abandonado de uma altura de 5 metros. Vamos lá. Abandonado de uma altura de 5 metros. A partir do repouso. Chega ao solo com velocidade de módulo aproximadamente 6 metros por segundo. 6 metros por segundo. Qual é o astro que ele está sendo abandonado? Então, a gente só sabe se achar a aceleração da gravidade, né? O nosso G, certo? Então, como a velocidade é zero, nós temos aqui a queda livre. Queda livre. E aí as equações se resumem, né? AV igual a GT, H igual a GT ao quadrado sobre 2. E a equação de Torricelli, V ao quadrado 2GH. Observe que a gente tem V, H e G. V, H e G. Vamos usar a equação de Torricelli, já que ele não deu tempo, né? Se não deu tempo, a equação de Torricelli. Então a velocidade é 6, a gravidade nós não sabemos e a altura é 5. 6 ao quadrado dá 36, 2 vezes 5 são 10, então 10G. 10 está multiplicando, vai passar para baixo, dividindo. Então, 36 dividido por 10 vai ser igual a... Deixa eu melhorar esse 10 aqui. 36 dividido por 10. Como está dividindo, vamos deslocar uma vírgula uma vez para a esquerda. Então, vai ficar 3,6 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, gravidade 3,6 metros por segundo ao quadrado. Então, dessas aqui, a resposta mais próxima de 3,6 é Marte. Então, a resposta mais próxima aqui de 3,6, Marte. Então, Marte, letra C, é o astro onde o corpo está sendo abandonado. Está sendo abandonado. A gente finaliza aqui, mas antes
É só para lembrar para vocês, certo? Um movimento formalmente variado, cadê? Não, vou colocar aqui mesmo. Para vocês lembrarem do gráfico, ó. Opa. Lembre que a velocidade é o deslocamento com relação, desculpe, eu quero da aceleração. Aceleração é a variação da velocidade com relação ao tempo. Ou seja, ΔV é igual ΔV é igual a aceleração vezes o intervalo de tempo, né? Se a gente fizer isso aqui, ó, esse vezes esse. Então, toda vez que a gente tiver o gráfico da aceleração vezes o tempo, que é uma reta, né? Porque a aceleração ela é constante, certo? Toda vez que tiver o gráfico da aceleração versus o tempo, se a gente achar a área dessa figura, achando a área é o mesmo que está achando a variação da velocidade. Tá aqui, ó. A vezes ΔT é ΔV. Então, achando a área, está achando a variação da velocidade. E que figura geométrica é essa? Base vezes altura. Tanto para um quadrado, tanto para um retângulo. Base vezes altura. Certo? Geralmente o quadrado dígito L é o quadrado. Mas é base vezes altura, porque um lado vezes o outro lado vai dar L ao quadrado. Ok? Se tiver agora sim, ó, V igual a ΔS sobre ΔT, nós vamos achar o deslocamento, né? Fizemos isso aqui, ó. V vezes ΔT é o ΔS, né? Então, se tivermos a velocidade em função do tempo, velocidade aqui, ó, versus o tempo, a gente acha o nosso ΔS, certo? Tanto faz se a velocidade for constante ou se for variável. No nosso caso, o movimento é uniformemente variado, então a velocidade é variável. Mas pode ser que venha uma figura, um triângulo, velocidade aqui aumentando, velocidade diminuindo, pode vir um trapézio, né? Se vir, por exemplo, desta outra forma aqui, ó. Velocidade, tempo. Pode ser que aconteça isso aqui, ó. A velocidade variou e aqui ela permaneceu constante. Aí aqui chegou, decresceu, né? Então pode acontecer de vir, né, essas figuras no movimento uniformemente variado, mesmo que uma parte seja uniforme, que nesse caso que a velocidade aqui é constante nesse trecho, né? Então a área da figura, velocidade e tempo é o próprio deslocamento, ΔS, certo? A área da figura é o próprio deslocamento. Nesse caso, se é um triângulo, base vezes altura sobre 2, certo?
Se é um trapézio, é base vezes altura sobre 2. Só que tem duas bases, né? Uma base maior, que é essa aqui, soma com a base menor, que é essa outra aqui, Bzinho, e aqui Bzão, vezes a altura, que é essa distância aqui, ó, que vai estar marcado aqui, dividido por 2. Tá bom? Então, era isso que eu queria concluir para vocês. Tem outros gráficos, né? Tem o gráfico também das posições, certo? Mas vou revisar até aqui para vocês, tá bom? Então, boa prova.